teve um concurso pra se criar uma história. Então, tipo assim, a história é criada. A história não é tipo assim, a gente não aprende na escola, tipo assim, o que aconteceu de verdade. 30 inscrições lá de como contar a história do Brasil. Então tinha 30 formas. E foi escolhida uma entre as diversas formas de contar a história do Brasil. A Chimamanda deu um TED. E ela fala, né, sobre o perigo de uma história única. Então foi escolhida uma história entre várias. E foi eleita como uma história do Brasil, né? A história nacional. Vai ser uma história totalmente embranquecida, totalmente pensando no ideal de branquitude e, no caso do Brasil, de embranquecimento. Porque o Brasil era o quê, né? No século XIX já era um país totalmente miscigenado e a miscigenação para os países europeus era vista como uma coisa negativa, né? Deteriorava as raças. Tá difícil. Só da enganga. Não, então, tá bem, gente. Mas o oral é bom, gente. E é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Que a branquitude é conveniente. Quando eles foram adotar todas aquelas teorias racistas que vinham da Europa, que a miscigenação deteriorava, como que eles iam adotar se, por exemplo, o Brasil inteiro já era miscigenado, sabe? Então, tipo, era meio que assumir que o Brasil já tava todo cagado e já era. Sim. Já não tinha mais o que fazer. Então, quando a gente vai ter, tipo, essa virada do século XIX pro século XX, vai começar a se pensar a miscigenação não no aspecto negativo, mas no aspecto positivo. Com a mistura das raças, as raças vão melhorar. As raças vão melhorar porque elas vão se embranquecer. Documentos oficiais que falam que a ideia da miscigenação era eliminar os negros do país. Em 1905, no comecinho do século XX, vai vir todo aquele estímulo à vinda de imigrantes europeus pra cá. Os imigrantes italianos vêm pra cá, imigrantes da Europa vêm pra cá, os imigrantes brancos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a proibição da vinda de imigrantes africanos, né? De imigrantes negros. Isso a gente tá pensando no começo do século XX. Década de 30, década de 40, a gente tem leis que falam que, por exemplo, os carinhas que controlam a imigração, elas poderiam escolher quem entrar no país com base nas características que iriam reforçar as características arianas, europeias. Então, se não tivesse essas características, podia ter a imigração proibida. Isso, gente, isso não é há muito tempo atrás, gente. Isso foi década de 30, década de 40. Tem toda uma construção, né? Tem todo um estímulo do Estado brasileiro, né? Não é uma coisa que a gente acha que sempre acontece, tipo, as coisas acontecem. Mas não, foi o Estado brasileiro que, tipo, incentivou e subsidiou toda a vinda de imigrantes europeus pra cá. Arthur, e aí a gente vê gente hoje em dia falando que cota não é justo, entendeu? A gente pode pensar que, por exemplo, os imigrantes italianos, eles meio que tiveram cota, né? Quando a gente tem a abolição da escravidão, a gente não tem nenhuma forma de reparação histórica para os negros. A gente não tem nenhuma forma de inserção social dos negros ali no contexto deles. A abolição foi feita, mas a estrutura social continua a mesma. As fábricas, por exemplo, tudo mais, eles só aceitavam imigrantes europeus. E não é uma coisa, por exemplo, ai meu Deus, imigrantes italianos sofreram. Não, claro que eles sofreram, sabe? Mas... Eles sofreram, gente. Mas, tipo assim, vamos pensar que, por exemplo, as cotas foram a primeira política de tentativa de inserção social das pessoas negras na nossa sociedade, né? Que ano, tipo? Não tem nem 20 anos da política de cotas, gente. Meu Deus. Esse quadro aqui, como vocês podem ver, tem uma negra dando graças a Deus, tipo, dando graças pro céu, porque a filha, que era negra mais clara, teve um filho branco com um homem europeu. É meio que o resumo de como o Brasil se formou, né? Tipo, da tentativa de embranquecimento o tempo inteiro, porque o embranquecimento iria conseguir salvar a família. A gente tá falando que a miscigenação é ruim, sabe? A gente tá falando isso, sabe? Começa a interpretar como se fosse isso. Então quer dizer que não devia ter miscigenação, devia ser que nem nos Estados Unidos. Não é isso. Tá, mas eu acho que tá bem entendido. Gente. É porque as pessoas começam a falar que a gente é tipo... Enfim, tem toda uma política, tipo, do Estado brasileiro, positivar a miscigenação, mas essa positivação da miscigenação era sempre pensando em, tipo, exterminar os negros, em acabar com os negros, em criar, tipo, uma raça mestiça, e que isso iria embranquecer o país como um todo e iria meio que salvar o Brasil, sabe? Iria salvar o Brasil. Foi uma coisa que aconteceu, foi uma política de Estado, e que o Estado brasileiro ainda faz o tempo inteiro, sabe? Na década de 80, década de 91, menos de uns 20 anos atrás, não, um pouco mais, a esterilização forçada de mulheres negras no norte e no nordeste do país. Sabe? A gente vai ter uma CPI da esterilização falando sobre como as mulheres negras no norte e no nordeste do país foram forçadas a se esterilizar. Como é a abordagem da polícia na periferia, que tá a maioria negra, e como que é a abordagem da polícia no centro de São Paulo, que é a maioria branca, sabe? Sim. E a guerra às drogas é uma política de Estado que, gente, alguém ainda acha que funciona? Porque não, quanto dinheiro está sendo investido nessa política de guerra às drogas e que a gente sabe que não adianta, sabe? É uma polícia que é falha, uma polícia que o único resultado dela está sendo o extermínio da juventude negra. Interessante a gente ver como o genocídio da população negra ele tem várias armas. Jéssica, você me ensinou isso. E essas armas estão sendo usadas há muito tempo, de várias formas. Políticas do Estado. Estado, sim. Gente. Tem gente que ainda discute se existe racismo ou não.
Sabe? Essa discussão ainda se dá hoje em dia, sabe? Sim. Não deveria ser uma discussão que a gente devia estar tendo, sabe? As pessoas negras, elas tentam se aproximar de um ideal de branquitude porque o negro é estigmatizado no Brasil. O negro, em toda a construção no Brasil, de que o negro é algo negativo, de que ser negro é negativo. No Brasil, gente, pra quem não sabe, a gente tem a Lei 10.639 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana das escolas. Só que é uma lei que não está sendo aplicada na sua totalidade, né? É aquela coisa. A única história do negro que a gente conhece ainda, que é lidada na escola ainda, é a escravidão. Os negros tiveram várias formas de resistência no contexto da pós-abolição. A gente teve a imprensa negra brasileira, a gente teve... Gente, Carolina Maria de Jesus, quem conhece, sabe? Tem um vídeo aqui no canal do vídeo. Sobre Carolina Maria de Jesus? Tivemos resistência, teve as associações, os clubes negros, as irmandades, as igrejas negras se mobilizando, e a gente teve toda uma história, sabe? Então acho que é isso, aquela coisa da Chimamanda. Recusar o discurso hegemônico, recusar a história única, sabe? História sempre disputa de narrativas. Os movimentos negros, a gente vai sempre disputar essa narrativa, a gente vai sempre enegrecer toda essa porra. Arrasou, amigo. Muito bom, muito bom. Tem esse vídeo, mas vai ter mais. Vai ter muito mais. E vai ter comida. Vai ter comida, gente, que precisa, né? Então assim, você se liga aqui no canal dos Bic, agora a gente tá lançando 3 vídeos por semana, não sei se vocês separaram. É um empenho. É um empenho. Obrigado, gente. Hoje a videoaula foi com a estética do Anjo. Ele tá convidado, ele vai voltar pra falar mais coisas, vai ver mais gente. Não se esquece de se inscrever no canal das Bic, de curtir esse vídeo. Que é importante compartilhar justamente porque é super perigoso a gente escutar só gente branca falando, tá? Não fica só escutando o que eu tenho pra falar. Tem bastante youtuber negro por aí também. Murilo Araújo, gente. Murilo Araújo. Muro pequeno, gente, procura ele. Um beijo. Até mais.